Graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos, louvado seja o Senhor pela oportunidade, mais uma vez, nós estarmos aqui, fazendo para a honra e glória do Senhor. Feche seus olhos, você na sua casa, aproveite essa oportunidade, você está a entrar em comunhão com o Senhor, em intimidade. Ora ao Senhor, agradecendo Ele primeiramente por esta oportunidade, amém? Senhor Deus Pai, louvado, exaltado seja o Teu nome. Nós venhamos aqui, Deus, te agradecer, te louvar, pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor já fez e pelo que o Senhor vai fazer. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos que o Senhor abençoe esse culto, abençoe cada irmão, cada pessoa que esteja assistindo essa mensagem, que possamos aproveitar este momento para louvar, glorificar o nome do Senhor, que o único seja exaltado em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. O vento balançou meu barco em alto mar, e o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao Filho de Davi, e ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou e o medo repreendeu, quando ele ordenou o mar obedecer. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Eu não sei qual a tempestade ou qual o tamanho do seu barco, mas o mais importante é nós colocarmos e entendermos quem é o capitão do meu barco, o capitão do seu barco. O vento balançou meu barco em alto mar, e o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao Filho de Davi, e ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou e o medo repreendeu, quando ele ordenou o mar obedecer. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Aleluia, ele está disposto a me socorrer e a te socorrer. Creia isso na sua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Louvado seja o Senhor. Abra suas Bíblias, aqueles que têm oportunidade, em livro de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35. Eu creio que é uma mensagem que os irmãos já
escutaram várias vezes, mas eu creio que a palavra do Senhor se renova a cada dia em nosso coração e vamos aproveitar esta oportunidade a qual o Senhor tem nos dado para a honra e glória dele. Marcos capítulo 4, verso 35, a palavra do Senhor nos diz assim: E naqueles dias, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantando-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. Despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento, o mar, lhe obedece? Aleluia, louvado seja o Senhor. Irmãos, esta é uma passagem a qual fala o que Jesus fez no meio do mar. O que Jesus fez no meio de uma tempestade. E é o que me chama a atenção nessa mensagem, é que não estava somente aquele barquinho ali. O livro de Mateus e o livro de Lucas ressalta que estava somente o barco ali com Jesus, onde Jesus estava e os seus discípulos. Mas Marcos já nos traz algo diferente no verso 36, dizendo que também havia outros barquinhos ali próximo. E uma grande tempestade se levantou. Algo que nós estamos vivendo no momento, grandes tempestades têm se levantado. Não falo somente do Covid, mas eu falo resumidamente na vida de cada irmão, de cada pessoa que esteja assistindo essa mensagem. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem vivido, você não sabe o que eu tenho passado, o que eu tenho vivido, mas o Senhor, nosso Deus, conhece o coração, Ele sonda o nosso coração, conhece a nossa mente. E é o que eu falo com você, que Jesus está no barco. E algo diferente que ali aconteceu, e às vezes acontece comigo e com você, que mesmo Jesus estando no barco, nós esquecemos. Por um certo momento a gente acha que a tempestade vai levar o barco a pique, a tempestade vai afundar o barco, ou até mesmo aqueles outros barquinhos que estão ali próximo a nós. Ou às vezes aos nossos vizinhos, ou às vezes aos nossos amigos. Às vezes o nosso barco não está indo a pique, mas o barco dos nossos amigos, nossos vizinhos, nossos irmãos em Cristo estão indo a pique. E aí o Senhor vem falar comigo e falar com você. Aonde está Jesus nesse momento? Ou eu e você possamos pensar, aonde está Jesus nesse momento? E assim ali foi com aqueles discípulos. Todos eles ali já tinham uma certa convivência com Jesus, já estava passando os momentos com Jesus, já estava vendo os milagres acontecendo. E ali no determinado momento Jesus fala com eles, aconselha-os a ir a outra extremidade, a passar para outra margem. E acredito eu que ali o mestre estava um pouco cansado, e ele resolveu descansar. Mas algo que Deus traz ao meu coração, que no momento até que Jesus está descansando, há um propósito. Há um propósito. Ele não parou, ele simplesmente está descansando. Há uma permissão dele, que é tudo aquilo ali que estava acontecendo. Jesus estava permitindo que a tempestade crescia em cima daqueles barquinhos. Para muitas das vezes eu e você voltar o nosso coração ao Senhor, voltar a nossa mente ao Senhor. E ali naquele determinado momento, os discípulos todos, ali naquela tensão, a primeira coisa que passou na cabeça deles, acreditam eu. Imagina você numa tempestade, onde as ondas cada vez mais estão crescendo, e você vê que seu barco vai ir a pique, seu barco vai afundar, o seu barco está afundando. E muitas das vezes nós deparamos e falamos, o que iremos fazer? E acredito eu que ali aqueles discípulos, os homens a qual andava com Jesus, os homens a qual viu Jesus realizando milagres, chegou um determinado momento e pensaram assim, olha, eu vou morrer. E às vezes, irmãos, essa morte ela não está vindo somente física, essa morte está vindo espiritual.
E essa morte espiritual, ela não acontece do dia para a noite. Não é de um momento só. Essa morte, ela vem acontecendo aos poucos. Aquela onda ali no mar, ela não veio de uma vez uma onda alta. Ela veio uma onda que começou a balançar o barco de uma forma diferente. Ela começou a incomodar o barco de uma forma diferente. A mesma forma é a minha vida e a sua vida. Às vezes as ondas começam a vir menores. E nós começamos a ficar cansados o agitar do barco. Mas nós esquecemos às vezes quem verdadeiramente está no barco. Os discípulos naquele momento eles esqueceram quem que estava no barco. Eles pensaram que eles iriam morrer. Mas algo que serve para mim serve para você. Olha, Jesus está no barco. Quando as ondas começam a incomodar mais e mais e mais, o que que os discípulos fizeram? Eles se despertaram para quem estava no barco. Chamaram a atenção para quem estava no barco. Jesus ali ressalta eles perguntando ainda não tens fé? Mas aqui é algo que eu trago a nós, não é uma relação de fé. Vai muito mais além de fé, vai muito mais além de acreditar no que Jesus pode fazer na minha vida e na sua vida. É uma questão de disciplina com o Senhor. É uma questão de entender, saber que estamos passando por luta, estamos passando por tempestades, mas é acreditar que o Senhor vai mudar o quadro. É acreditar que o Senhor vai cessar esta tempestade. Ali diante de todo aquele acontecimento, os discípulos de todo aquele desespero, primeiramente algo que eles pensaram, como eu já falei aqui, vamos morrer. Ou estamos morrendo. Porque claro ali o que estava acontecendo. E ali eram homens que já estavam acostumados com o mar, estavam acostumados com pescarias. Mas mesmo diante daquela situação, eles se apavoraram. Porque eles não estavam sabendo como conduzir aquela situação. E às vezes eu me deparo com certos momentos, você se depara com certos momentos, que nós não sabemos como vamos agir. Ou qual caminho iremos buscar, ou qual providência nós temos que tomar. É a hora que os discípulos, aparece uma luz aos seus corações. A palavra do Senhor fala que Jesus estava dormindo, na proa do barco, na frente do barco. E ali, em determinado momento, eu acredito que um dos discípulos fala, olha, o mestre está dormindo. Isso, irmãos, não está na Bíblia, mas eu fico às vezes pensando, porque às vezes eu me pego nisso. E às vezes eu pego pessoas, converso com irmãos pensando nisso. Será que Jesus não estava importando com aqueles homens ali que estavam perecendo? Será que Jesus não tem importado com a minha vida e com a sua vida? Diante de tudo que tem acontecido? Diante de todo o cenário ao qual nós temos passado? Eu nem vou relatar sobre o Covid, porque isso é uma realidade na nossa vida há mais de um ano. Não é que nós temos que acostumar com o cenário, não é isso. Mas muitas outras coisas estão acontecendo ao nosso redor. E a gente às vezes não estamos atentando para o que verdadeiramente vai acontecer com a igreja de Cristo. E ali os discípulos, acredito eu, isso não está escrito, mas acredito eu que eles chegaram a um determinado momento e pensaram, será que Jesus não está se importando conosco aqui? Será que Jesus não está vendo o que está acontecendo no nosso meio? Irmãos, mas algo que eu trago no meu coração e falo com cada um de vocês, que Jesus se importa com cada um de nós. Deus, na sua infinita bondade, no seu infinito amor, um amor inexplicável, a qual deu o seu Filho unigênito, para todos que crerem nele, possa ter uma vida eterna. Isso sim é o verdadeiro amor. E Jesus, quando ele se dispõe a estar na terra, viver como eu e você vivemos, como homens, mas mostrar para mim e para você que é possível viver sem pecado, sem erros, sem falhas.
Ele irou, mas não pecou. Isso é o verdadeiro amor. Um legado a qual Jesus deixa para mim e para você, mostrando que é possível, mesmo diante das lutas. Aqueles que queriam crucificar, aqueles que queriam matar, ele resolveu, ele decidiu amar. Ou seja, ele se importa comigo, se importa com você. Ele estava se importando o que ia acontecer com aqueles discípulos ali, naquele momento. E mais ainda, ele estava se importando com aqueles barquinhos também menores, aqueles barquinhos que estavam próximos ao barco ao qual ele estava. Porque a palavra do Senhor fala em Marcos que tinha outros barcos próximos. E ali Jesus e os discípulos acordam ao mestre. E Jesus cessa a tempestade. Mas algo que me chama a atenção, que não é relatado na palavra, como que os discípulos acordaram o mestre. Como que chegaram até o mestre? Será que simplesmente chegaram lá e falaram assim, nós vamos morrer? Ou será que eles foram de uma forma especial? A forma especial a qual o Senhor Jesus requer de mim e de você, vem do coração. Nós podemos falar palavras podem convencer ao homem, mas verdadeiramente o que vai mudar são as atitudes. São aquilo que eu faço e as pessoas verem que realmente vale a pena servir a esse Deus. E muito mais do que valer a pena em servir, é entender que Deus tem um propósito de salvação na sua vida. Tem um propósito na sua vida e Ele requer um tempo para que você se arrependa dos seus erros, dos seus pecados. Naquele momento a qual os discípulos ali estavam passando por aquela tribulação, por aquela angústia, de até pensar que eles iriam morrer, ou que estavam morrendo, houve tempo de arrependimento. O Senhor Jesus quer trazer na minha vida e na sua vida um tempo de arrependimento. Ele já trouxe e agora nós estamos passando por um período, continuamos por um período de arrependermos dos nossos pecados. De voltarmos a Jesus ao centro da nossa vida. Indiferente do que estiver acontecendo à volta. Acreditar que é um propósito dele na minha e na sua vida. Mas além de tudo, acreditar que ele tem um propósito de salvação para mim e para você. Irmãos, algo que eu falo com você, Jesus está no barco. Só o fato dele estar no barco, há uma essência já diferente. Essa mensagem a qual o Senhor me incomodou a estar trazendo, há uns dias atrás nós estávamos no monte, em oração, eu e mais alguns irmãos, e o Senhor trouxe essa mensagem para nós, através do irmão. E algo que eu comecei a refletir durante a semana, passando os dias, como eu já falei aqui, como que esses discípulos chegaram até Jesus, para despertar o mestre para aquela morte que estava acontecendo. Será, irmãos, que eu e você nós estamos se achegando ao nosso mestre, ao nosso Deus, a Jesus, da forma correta? Confesso para os irmãos que não tem uma receita de bolo, como se fosse uma receita de se chegar até Jesus. Mas a única certeza que eu tenho é que Ele deseja que eu e você chegamos de coração aberto, de coração limpo. A palavra do Senhor fala em João capítulo 8, verso 32, se nós conhecemos a verdade vai nos libertar. E muitas das vezes essa verdade não é somente a verdade da palavra de Deus, mas primeiramente começa com a verdade da minha vida e com a verdade da sua vida. O que nesse momento eu e você mais estamos precisando? De nos estreitarmos a nossa intimidade com o Senhor.
e que nós possamos aproveitar tudo isso que nós temos passado, para que isso venha acontecer na minha vida e na sua vida. Que nós possamos verdadeiramente estreitar os nossos laços com o Senhor. Aumentar a nossa intimidade com a palavra de Deus. Às vezes nós temos dificuldade, às vezes as pessoas têm dificuldade em estar nesse tempo de comunhão com o Senhor. Principalmente com a ausência dos cultos presenciais. Mas é algo que o Senhor quer trabalhar na minha vida e eu tenho certeza que quer trabalhar na sua vida. Estreitar essa intimidade com Ele. E isso só vai acontecer a partir do momento que eu e você reconhecemos verdadeiramente o que nós temos passado e colocar diante do nosso Pai, colocar diante do Senhor. Eu creio que quando Jesus está no barco, tempestade nenhuma pode afundar Ele. Por maior que seja a tempestade, ela pode até nos causar medo, pode até colocar em dúvida a nossa fé, mas jamais vai afundar. Que você possa crer que Jesus está no barco e que o barco não vai afundar. Mas clame a Ele, busque a Ele de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. E o mais Ele fará. Descansa no Senhor. Acredite fielmente. Jesus, olha, eu creio que o Senhor está aqui no barco. Que essa tempestade já vai cessar. Porque o Senhor ama cada um de nós. Mesmo aqueles que ainda não conhecem a sua paternidade. Não conhecem o propósito de salvação a qual o Senhor tem na vida de cada um. Mas que o Senhor tem um carinho especial com cada um deles. E que cada um deles possa, cada um de nós, cada um dos que não conhece a Tua Palavra, possa assim ter a oportunidade de ter uma vida eterna com o Senhor. Em nome de Jesus. Irmão, você fecha seus olhos. Vamos orar, agradecer ao Senhor por esta mensagem. Eu sei que foi uma mensagem curta, mas que o Senhor venha falar ao seu coração. Que você venha entender de uma forma maravilhosa que essa tempestade vai passar. Que Jesus está no barco. Ele não abandonou. Ele simplesmente está permitindo estar descansando, porque na hora que Ele ergue, né, nada pode com Ele. Senhor Deus e Pai, louvado, exaltado seja o Teu nome. Jesus, eu acredito, eu creio que o Senhor tem permitido grandes coisas acontecer na nossa vida. Também, Deus, eu creio que o Senhor tem permitido, às vezes, tempestade vir e ir. E às vezes algumas tempestades, Senhor, elas permanecem e nos incomodam, mas algo que eu tenho que falar com o Senhor, e para o Senhor e para os meus irmãos, eu creio que o Senhor está no barco. Eu creio que o Senhor há de fazer grande diferença em nosso meio, como tem feito. Jesus, eu creio que é um despertar do Senhor para cada um de nós em nossos corações. Porque o Senhor simplesmente está permitindo que algo aconteça para que grandes coisas na frente há de vir acontecer. Louvado e exaltado seja o seu nome. Em nome de Jesus, cada irmão que esteja assistindo, cada irmão que esteja vendo essa mensagem, possa sentir no seu coração verdadeiramente o teu abraço, verdadeiramente a tua força, e acreditar em cada dia, em viver este amor a qual o Senhor tem nos passado. Deus, louvado seja o Senhor, que o Senhor continua, meu Pai, abençoando, fortalecendo cada família que tem perdido seus entes queridos, confortados de uma forma maravilhosa, Pai, que somente o Senhor pode fazer. Eu sei que várias vidas, né, estão sendo ceifadas pela doença a qual está pegando cada um. Mas eu creio, Deus, que o Senhor possa sim, meu Pai, confortar cada coração neste momento. Eu oro, Deus, pelos enfermos, para que verdadeiramente eles sejam libertos dessa doença, para que não venha a ter sequela. Eu oro, meu Deus, pelos pastores, que o Senhor continua fortalecendo, que o Senhor continua, meu Pai, levantando para fazer grandes coisas na vida de cada um. Nós louvamos e te agradecemos, porque Tu és maravilhoso.
Em nome de Jesus, que cada um fique em paz e em segurança, para a honra e glória do Senhor. Amém e amém.